Em abril de 1912, o Titanic deixou o porto de Southampton para sua viagem inaugural, carregando não apenas os sonhos de seus passageiros, mas também o orgulho de toda uma geração. O maior e mais luxuoso navio já construído era considerado inafundável, um verdadeiro símbolo da ambição e do progresso humano. No entanto, o que deveria ser um marco da engenharia se transformou em uma das maiores tragédias marítimas da história. Mais de 1.500 pessoas perderam a vida naquela noite gélida no Atlântico Norte. E, para aqueles que sobreviveram, a história não terminou no naufrágio. Ao longo dos anos, relatos de tragédias inexplicáveis, mortes prematuras e eventos sobrenaturais levantaram uma pergunta inquietante. O Titanic carregava consigo uma maldição que continuaria a assombrar aqueles ligados ao navio? Hoje, mergulharemos fundo nesta história sombria para entender o que realmente aconteceu com os filhos do Titanic e se há verdade por trás dessa suposta maldição. O Titanic não era apenas um navio. Ele era o ápice de uma era marcada pela confiança inabalável no progresso humano. Anunciado como inafundável, ele representava o triunfo da engenharia e do luxo. Seus salões deslumbrantes, cabines requintadas e serviços impecáveis fizeram dele uma obra-prima que prometia redefinir as viagens marítimas. Mas essa arrogância teve um preço. Alguns acreditam que o Titanic, batizado com um nome que evocava a força dos deuses da mitologia grega, carregava consigo um destino amaldiçoado desde o início. Será que o excesso de confiança, combinado com uma série de decisões equivocadas, selou não apenas o destino do navio, mas também de todos aqueles conectados a ele? É possível que o Titanic tenha despertado forças além da compreensão humana, condenando seus passageiros e suas famílias a um ciclo de tragédias? No dia 14 de abril de 1912, o Titanic navegava pelo Atlântico em uma velocidade que muitos consideraram imprudente, especialmente em uma área conhecida por seus icebergs. Às 23h40, a tragédia começou. Um iceberg foi avistado tarde demais, e o impacto inevitável causou danos catastróficos ao casco do navio. As primeiras horas após a colisão foram marcadas por confusão, desespero e um frio mortal que penetrava os ossos. Dos 224 passageiros e tripulantes a bordo, apenas 706 sobreviveram. Mas, para aqueles que conseguiram escapar das águas geladas, a vida nunca mais foi a mesma. Muitos relataram pesadelos, problemas de saúde inexplicáveis e um sentimento constante de que algo sombrio os acompanhava desde aquela noite. Seria a culpa dos sobreviventes ou algo mais sinistro? Estariam as almas dos que pereceram clamando por justiça? Ou seria o próprio Titanic o portador de uma energia que ninguém conseguiu compreender? William Murdoch, o primeiro oficial do Titanic, foi um dos muitos que enfrentaram decisões impossíveis naquela noite fatídica. Ele foi responsável por carregar mulheres e crianças para os botes salva-vidas, enquanto a água subia rapidamente ao redor deles. Embora muitos o considerem um herói, sua morte no naufrágio deixou um legado de perguntas sem respostas. Mas sua história não termina ali. Algumas das crianças que ele salvou, hoje conhecidas como os filhos do Titanic, enfrentaram destinos trágicos ao longo de suas vidas. Vários relataram que, anos depois, ainda ouviam os gritos daquela noite nos sonhos, enquanto outros sofreram mortes prematuras ou acidentes inexplicáveis. Será que Murdoch também carregava em sua alma o peso de uma maldição? E o que dizer das crianças que ele salvou? Estariam elas condenadas por terem escapado de algo que parecia impossível de ser evitado? Entre os muitos sobreviventes do Titanic, 2 meninos chamaram a atenção por sua história comovente e misteriosa. Louis e Michelle Navratil, conhecidos como os órfãos do Titanic, foram resgatados sem seus pais. Seu pai, que os colocou em um bote salva-vidas para garantir sua segurança,
morreu no naufrágio. A identidade dos meninos permaneceu desconhecida por semanas, até que sua mãe os reconheceu em uma foto publicada nos jornais. Embora tenham sobrevivido ao desastre, suas vidas foram marcadas por perdas e dificuldades. Michel, o mais velho, relatou por toda a sua vida sentir uma conexão inexplicável com o navio. Ele descreveu ter sonhos recorrentes com água gelada e vozes chamando por ele. Mesmo na velhice, Michel acreditava que algo havia sido deixado para trás no Titanic, algo que nunca o deixaria em paz. Seriam esses sonhos um eco de uma maldição que ele não poderia escapar? Entre os passageiros de primeira classe do Titanic estava John Jacob Astor IV, um dos homens mais ricos do mundo na época. Astor embarcou com sua jovem esposa, Madeleine, que estava grávida de seu primeiro filho. Ele era um símbolo da riqueza e do poder da alta sociedade, mas nem todo o dinheiro do mundo foi capaz de salvar sua vida naquela noite fatídica. Madeleine sobreviveu, mas sua história é apenas o começo de uma sequência de tragédias que parece ter marcado a linhagem Astor. Após a morte de John, rumores de assombrações começaram a circular entre os empregados da família, que alegavam ouvir passos e sentir presenças nas propriedades dos Astor. O filho póstumo de John, John Jacob Astor VI, conhecido como o bebê do Titanic, cresceu envolto em disputas de herança e desastres pessoais. Um destino cruel para uma família que deveria ter tudo. Será que o nome Astor foi amaldiçoado pelo destino do Titanic? Edith Russell era uma passageira da primeira classe que sobreviveu ao Titanic, graças à ajuda de uma estranha mascote, uma pequena mala em formato de porco com música tocada por cordas. Durante o resgate, Edith se recusou a embarcar em um bote salva-vidas, até que alguém a ajudasse a levar sua mascote consigo. Anos depois, Edith descreveu uma vida marcada por eventos misteriosos. Ela acreditava que o pequeno porco musical, que havia sido seu talismã naquela noite, carregava uma energia inexplicável. A cada aniversário do naufrágio, Edith relatava sons de música vindo do objeto, mesmo sem tocá-lo. Seria um simples trauma psicológico ou algo mais? Edith também sofreu com perdas financeiras e doenças que pareciam surgir do nada, fortalecendo a ideia de que a tragédia do Titanic a acompanhou até seus últimos dias. Hoje, diversos objetos do Titanic estão espalhados em museus ao redor do mundo. Esses itens, resgatados do fundo do oceano ou pertencentes a sobreviventes, atraem milhares de visitantes. No entanto, muitos funcionários de museus relatam eventos inexplicáveis em torno dessas peças. Portas que se abrem sozinhas, vozes sussurrantes e até a visão de figuras espectrais caminham entre as vitrines. Um dos itens mais famosos é uma réplica da carta de despedida, escrita por Wallace Hartley, o maestro que tocou até o último momento. Visitantes frequentemente sentem calafrios ao lê-la, como se algo os observasse. O que faz desses objetos mais do que simples relíquias? Estariam carregados com a energia dos eventos daquele dia? Ou seria apenas a imaginação influenciada pela tragédia? De qualquer forma, aqueles que trabalham nesses museus dificilmente conseguem ignorar a sensação de que algo ou alguém ainda está presente. Violet Jessop, conhecida como a Dama Inquebrável, sobreviveu não apenas ao naufrágio do Titanic, mas também ao desastre de seu navio-irmão, o Britannic, e ao incidente do Olympic. Trabalhando como comissária de bordo, Violet viveu para contar histórias de 3 tragédias marítimas. Mas sua resiliência veio com um preço. Apesar de escapar fisicamente ilesa, Violet relatava constantemente sentir uma presença obscura a cercando, especialmente à noite. Durante os anos que se seguiram, ela evitou qualquer conexão pública com sua história, como se tentasse fugir de um peso invisível. Muitos acreditam que Violet, embora inquebrável, carregava consigo uma espécie de maldição
ligada àqueles navios condenados. Até o final de sua vida, ela teve pesadelos recorrentes com água gelada e vozes que a chamavam. Será que sua sobrevivência foi mesmo um presente? Ou ela foi escolhida para carregar um fardo que nunca deveria ter existido? Para muitos, o Titanic é mais do que um navio. Ele é um símbolo. Mas, para outros, ele é um lembrete de que o destino pode ser impiedoso e que algumas energias nunca desaparecem. Desde sua construção até seu trágico fim, o Titanic parece carregar consigo uma aura de mistério e sofrimento. As vidas dos sobreviventes e daqueles que tiveram qualquer conexão com o navio foram marcadas por tragédias que desafiam a explicação. Seria isso apenas coincidência? Ou o Titanic é um portal para algo muito mais profundo, uma memória que se recusa a ser esquecida? Enquanto olhamos para os restos desse gigante do mar, é impossível não sentir que ele nos observa de volta. Que histórias ainda não foram contadas? E mais importante, que preço aqueles que sobreviveram tiveram que pagar por estarem ligados a ele? John Jacob Astor VI, filho póstumo de John Jacob Astor IV, nasceu meses após o naufrágio do Titanic e foi saudado pela imprensa como o bebê do Titanic. Sua infância foi marcada pela perda de seu pai, uma tragédia que o deixou com um enorme legado financeiro, mas também com um peso emocional difícil de suportar. Conforme crescia, John enfrentou inúmeros desafios, incluindo disputas judiciais envolvendo sua herança e uma pressão constante para viver à altura do sobrenome Astor. No entanto, o que mais chamou a atenção foram os relatos de pessoas próximas que descreviam nele um comportamento errático, como se fosse assombrado por algo que não podia ser visto. Ele costumava evitar falar sobre o Titanic, mas em momentos de vulnerabilidade, mencionava sentir que algo havia sido deixado para trás naquela noite, algo que, de alguma forma, ainda o perseguia. Sua morte, após uma vida de turbulências, apenas aumentou as perguntas sobre o impacto do naufrágio em sua família. Teria ele sido um herdeiro de riquezas ou de uma maldição? Entre as muitas histórias trágicas do Titanic, a de Isidore e Ida Strauss se destaca como um testemunho de amor e sacrifício. Os dois estavam entre os passageiros de primeira classe e eram conhecidos por sua forte ligação. Na noite do naufrágio, Isidore recusou-se a embarcar em um bote salva-vidas enquanto mulheres e crianças ainda precisavam de ajuda. Aida, por sua vez, se recusou a deixá-lo, dizendo: "Onde você for, eu irei também." Os dois foram vistos pela última vez sentados juntos no convés, aguardando seu destino com serenidade. Mas o que aconteceu com sua família após aquela noite? Relatos de descendentes indicam que o nome Strauss carregava uma aura de tristeza que parecia transcender gerações. Vários membros da família relataram sonhos perturbadores com água e gritos, enquanto outros enfrentaram tragédias inexplicáveis. Será que o sacrifício de Isidore e Ida deixou uma marca espiritual em seus descendentes, conectando-os eternamente ao destino do Titanic? Desde a descoberta dos destroços do Titanic em 1985, mergulhadores e cientistas relataram eventos misteriosos nas profundezas do Atlântico. Alguns afirmam ter ouvido sons estranhos, como gemidos ou gritos abafados, vindos da área ao redor do naufrágio. Outros descreveram sentir uma presença inexplicável, como se estivessem sendo observados enquanto exploravam os restos do navio. Mais assustador ainda, algumas imagens capturadas por câmeras submersas mostram sombras ou formas que não têm explicação lógica. Especialistas tentam justificar esses relatos como resultado de pressão psicológica ou jogos de luz nas águas profundas. Mas, para muitos, o Titanic é mais do que apenas um navio afundado. É um túmulo massivo, onde milhares de almas ainda vagam, incapazes de encontrar descanso. Será que essas energias estão tentando nos contar algo? Ou são um lembrete constante da tragédia
que ocorreu há mais de um século. O capitão Edward Smith é uma figura que, mesmo em morte, continua a intrigar e assombrar. Muitos acreditam que ele cumpriu seu dever até o fim, permanecendo a bordo do Titanic enquanto o navio afundava. Mas seu espírito parece não ter encontrado descanso. Há relatos de aparições de Smith em locais relacionados ao Titanic, incluindo sua antiga casa e até mesmo o museu dedicado ao navio. Visitantes descrevem ver a figura de um homem uniformizado caminhando pelos corredores, apenas para desaparecer momentos depois. Em uma história famosa, um marinheiro aposentado afirmou ter visto o capitão durante um sonho vívido, onde ele o alertava sobre uma tragédia iminente no mar. Seria isso apenas uma manifestação da culpa coletiva associada à tragédia? Ou o capitão Smith realmente está tentando se comunicar com o mundo dos vivos, carregando consigo o peso de tantas vidas perdidas? Entre os objetos resgatados do Titanic, alguns parecem carregar uma energia própria. Uma das histórias mais famosas envolve um espelho que pertenceu a uma passageira de primeira classe. O espelho, agora em posse de um colecionador, é conhecido por refletir figuras que não estão na sala. Outra peça enigmática é um violino recuperado do naufrágio, que supostamente emite sons leves, mesmo quando ninguém o toca. Relatos de visitantes em exposições sobre o Titanic incluem calafrios súbitos, sensações de tristeza profunda e até visões rápidas de figuras em roupas de época. Esses itens, testemunhas silenciosas da tragédia, parecem ter absorvido mais do que memórias. Eles carregam o peso de uma noite que mudou para sempre a história marítima. Estaríamos diante de evidências de uma conexão entre o mundo físico e o espiritual? Ou tudo não passa de coincidência e sugestão psicológica? Wallace Hartley, o maestro do Titanic, é lembrado como um herói que conduziu sua orquestra até o último momento, tocando músicas para acalmar os passageiros enquanto o navio afundava. Entre os objetos mais icônicos do Titanic está o violino que ele usava naquela noite fatídica. Recuperado dos destroços, o instrumento foi preservado como um testemunho da coragem de Hartley. No entanto, aqueles que tiveram contato com o violino relatam experiências perturbadoras. Funcionários de museus dizem ouvir notas tocando sozinhas, mesmo quando o instrumento está guardado em uma vitrine. Alguns visitantes descrevem sensações inexplicáveis de tristeza profunda ao se aproximarem do objeto, como se revivessem a tragédia. O violino de Hartley é um símbolo de bravura, mas também levanta questões sobre o que acontece quando a música da vida termina de forma tão abrupta. Estaria o espírito de Hartley ainda presente, tocando uma última melodia para os mortos do Titanic? Southampton, a cidade de onde o Titanic partiu, carrega um peso emocional para muitos. Centenas de trabalhadores locais ajudaram a construir e tripular o navio, e muitos deles nunca retornaram. Com o passar dos anos, surgiram relatos de atividades paranormais na região. Funcionários do antigo estaleiro dizem ouvir passos ecoando nos corredores vazios, enquanto outros afirmam ver figuras de trabalhadores em roupas da época desaparecendo na neblina. Em uma taverna próxima ao porto, clientes relataram encontros com um marinheiro pálido, que se senta em silêncio e desaparece sem deixar vestígios. Southampton não é apenas o ponto de partida do Titanic, é também um local onde a tragédia deixou marcas invisíveis. Seriam esses eventos reflexos do impacto emocional na cidade, ou as almas daqueles que partiram nunca chegaram ao seu destino? Enquanto muitos homens perderam suas vidas para salvar mulheres e crianças, as sobreviventes do Titanic também enfrentaram desafios inimagináveis. Margaret Brown, conhecida como a inafundável Molly Brown, dedicou sua vida a ajudar os necessitados após o naufrágio, mas foi atormentada por pesadelos até o fim de seus dias. Outras mulheres, como Madeleine Astor,
enfrentaram pressões sociais e emocionais ao tentar reconstruir suas vidas após perderem tudo. Há relatos de que algumas sobreviventes descreveram sentir uma presença constante ao seu redor, como se os espíritos de seus entes queridos ou de outras vítimas ainda estivessem próximos. Para essas mulheres, a tragédia não terminou com o resgate. Ela continuou a moldar cada momento de suas vidas. Estariam elas conectadas a algo maior? Ou eram apenas sombras de uma noite que nunca poderia ser esquecida? Os últimos minutos do Titanic foram marcados por caos e silêncio ao mesmo tempo. Relatos de sobreviventes descrevem sons de explosões e o grito de metal retorcendo enquanto o navio partia ao meio. Mas, quando finalmente desapareceu sob as águas, o que restou foi um silêncio quase sobrenatural. Para muitos, aquele momento ficou gravado em suas mentes como uma lacuna entre a vida e a morte. Até hoje, aqueles que visitam os destroços relatam uma sensação de peso inexplicável, como se o próprio local fosse um cemitério vivo. Alguns mergulhadores descrevem avistar sombras movendo-se entre os escombros, enquanto outros dizem ouvir sons abafados semelhantes a vozes. O Titanic pode estar em ruínas, mas suas histórias e suas almas parecem continuar vivas nas profundezas. Seria o naufrágio um portal para algo além do nosso entendimento? Mais de um século depois, o Titanic continua a fascinar e assombrar o imaginário coletivo. Suas histórias de coragem, sacrifício e tragédia são um lembrete da fragilidade da vida diante das forças da natureza. Mas para aqueles que sobreviveram e para os que tiveram suas vidas conectadas ao navio, as marcas deixadas foram muito mais do que físicas. As lendas sobre maldições, fantasmas e energias inexplicáveis talvez nunca sejam completamente desvendadas. O Titanic é mais do que um navio perdido. Ele é um símbolo de sonhos interrompidos e destinos cruzados. Enquanto continuamos a explorar seus segredos, uma pergunta persiste. Será que os mortos do Titanic ainda têm algo a nos ensinar? Ou suas histórias já foram completamente contadas? Talvez, um dia, o silêncio das profundezas revele a verdade que procuramos. E agora, queremos saber a sua opinião. Você acredita que o Titanic está realmente envolvido em uma maldição? Ou tudo isso é fruto do peso emocional da tragédia? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas teorias. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias sombrias e misteriosas como esta. Juntos, podemos continuar explorando os mistérios mais fascinantes do mundo.